Essa é uma questão da prova do Enem 2019, da prova de Ciências da Natureza. Ela é uma questão de física, mais precisamente versa sobre conservação de energia mecânica. E no segundo dia, na prova amarela, né, ela é a questão de número 97. Ela traz alguns termos que não são muito comuns, né, no ensino médio, mas dá para a gente acompanhar numa boa. Vamos lá. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, ioiô. Então, disco de Maxwell não é um termo muito comum, mas ioiô é um termo muito comum, né, a gente conhece bem, para demonstrar o princípio de conservação da energia. A apresentação consistirá em 2 etapas. Então, na hora que a gente começa essa leitura, já dá uma olhada direitinho aqui nesse desenho, né, e vê que não é bem esse ioiô que a gente está acostumado, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, né? Então, ele tem uma haste aqui mais fina e um disco de metal que vai girar. Se a gente enrola essa haste mais fina através desse fio que está aqui de pendurado, né, e coloca esse disco no ponto mais alto e abandona, a partir da aceleração da gravidade, da ação da gravidade, esse disco vai descer. A velocidade de descida dele não é tão grande quanto se estivesse caindo livremente. No entanto, né, esse disco, tendo uma espessura, um raio muito maior do que a haste, adquire uma velocidade de rotação considerável. Então é assim que o ioiô faz, né? Você tem uma haste mais fina no centro daquele disco, né? E à medida que você joga o ioiô para baixo, ele não desce como se estivesse em queda livre, no entanto, ele gira bastante rápido. Então esse disco aqui vai girar bastante rápido, se eu abandonar ele aqui de cima, mas a velocidade de queda dele não vai ser tão grande assim. Bem, a primeira etapa dessa apresentação, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte da energia potencial gravitacional é transformada em essa energia cinética de translação e rotação. Então, é aquela explicação, lembrando que a energia cinética de translação é devida à velocidade de descida, que não é tão grande, e a energia cinética de rotação é devida à rotação do disco, que é bem mais significativa. Energia potencial gravitacional, a gente precisa ter uma referência. O ideal é colocar aqui no ponto mais baixo da trajetória. Etapa 2 da demonstração do estudante é o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Então, a ideia é conservação de energia mecânica. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui também uma forma um pouco diferente de escrever o valor da gravidade, mas é metros por segundo ao quadrado. E a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação à velocidade angular. É aquilo que eu disse, né? A descida é feita mais lentamente. A rotação, uma velocidade angular mais significativa. Então, ele pede para desprezar a velocidade de descida no cálculo da energia cinética e considerar apenas a velocidade de rotação. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. Isso é sei lá, eu não faria isso numa prova, né? Mas essa altura, 1/3 de altura, corresponde à altura que não está marcada no desenho. E também não vai ser a altura que me interessa, porque se eu solto o objeto aqui de cima, a queda é essa dimensão. E essa dimensão é o que vai ser utilizado, considerando esse nível mais baixo da trajetória como sendo o nível de referência. Então, a altura que me interessa vai ser essa, 2/3 de h. No entanto, aqui no enunciado ele bota 1/3 de h. Se o aluno estiver meio desatento, né, ele pode usar esse 1/3 e errar a resolução. As especificações do tamanho do brinquedo, isto é, comprimento, largura e altura, assim como a massa do disco, são encontradas pelo estudante no recorte do manual ilustrado a seguir. Então, está aqui o conteúdo, está aqui os tamanhos, lembrando que essas unidades não estão em unidades do Sistema Internacional. Vou precisar da altura H, né, que seria 410 milímetros, que seria 0,41 metros. Você vai colocar aqui em 10 a menos 3. E a massa, 30 gramas, também não está em unidades do Sistema Internacional, 30 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Optar aqui por potência de 10 é um pouco melhor, uma vez que as respostas que ele traz nas alternativas estão todas em potências de 10. E ele pede o resultado do cálculo da etapa 2, que seria a energia cinética de rotação,
é em joules, então unidades do Sistema Internacional aqui no recorte do manual não. Fazendo uma breve recordaçãozinha aí, né? Lembrando que a energia cinética de translação é calculado por essa expressão. No entanto, o que ele quer não é essa. Ele quer a energia cinética de rotação. Então, balbal, essa daqui eu não vou usar essa equação. Energia potencial gravitacional, né? É o produto da massa, gravidade e altura. E lá ele pede para usar sistema conservativo. Então, o princípio de conservação de energia mecânica é o seguinte. Quando não há forças dissipativas, que é o que ele coloca no enunciado, a soma da energia cinética mais a energia potencial, que é a energia mecânica total, se mantém constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que a energia potencial que o disco tem aqui no ponto mais alto, considerando que partiu do repouso, vai se transformar em energia cinética aqui no ponto mais baixo. E essa energia cinética, pelo enunciado, vai ser a energia cinética de rotação, uma vez que a de translação ela é desprezível em comparação à energia cinética de rotação. Então, o que eu faço para resolver? Eu vou falar que a energia cinética aqui no fim é igual à energia potencial lá em cima. E essa energia cinética é o que o enunciado pede para mim calcular. Não utiliza a equação de energia cinética, porque a energia cinética aqui que ele quer é de rotação. A energia potencial inicial no ponto mais alto, mgh, massa, gravidade e altura. Lembrando que aqui é o ponto de referência e a minha altura é 2 vezes a altura dividido por 3, 2/3 de h. E a altura h, 410 milímetros, aqui fora da unidade do Sistema Internacional. Substituindo valores, vamos lá. Energia cinética final, que é o que eu quero calcular, que é a energia cinética de rotação, vai ser a massa, 30 gramas, 30 vezes 10 a menos 3 quilogramas. 10 é a gravidade. Altura, 2/3 da altura da haste, então 2/3 de 410 milímetros, que seria 410 vezes 10 a menos 3. Utiliza as potências de 10 para ficar mais fácil, uma vez que as alternativas trazem potência de 10. Fazendo o cálculo, 30 vezes 2, 60, dividido por 3. As potências de 10, 10 a menos 3, 10 a menos 3, fica 10 a menos 6. 10 a menos 6 vezes 10 a primeira, né? Sem unidade aqui é como se fosse expoente 1. 10 a menos 5. E o 410 está aqui. Bem, aqui vai ficar 20, 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 410, 8.200 vezes 10 a menos 5. Se você olhar as unidades lá, as unidades da resposta, você vai ver que não tem esse valor, mas tem em notação científica, que seria um número aqui ó, entre 1 e 9. Então, no caso, se você anda 3 casas com a vírgula aqui, para se tornar 8,2, você aumenta 3 unidades na potência de 10. Fica 10 a menos 2 joules. Então, a nossa resposta vai ser a letra B e está aí resolvido essa questão. Bem, clica aí no sininho, acompanhe as nossas publicações. Então, estamos resolvendo essas provas do Enem para auxiliar você a fazer também uma boa prova no próxima prova do Enem. Valeu, pessoal!